canal. Histórias da Vó Manuela. Romance. Senhora. De José de Alencar. Publicado originalmente em 1875. Segunda parte, quitação. Capítulo 1. 2 anos antes deste singular casamento, residia à Rua de Santa Teresa uma senhora pobre e enferma. Era conhecida por Dona Emília Camargo, tinha em sua companhia uma filha já moça, a que se reduzia toda a sua família. Passava por viúva, embora não faltassem malévolos, para quem essa viuvez não era mais do que manto decente a vendar o abandono de algum amante. Havia uns laivos de verdade nessa injusta suspeita. Quando moça, Dona Emília Lemos teve inclinação por um estudante de medicina, que dela se apaixonara. Certo de que seu afeto era retribuído, Pedro de Souza Camargo, o estudante, animou-se a pedi-la em casamento. Vivia Emília na companhia do senhor Manuel José Correia Lemos, seu irmão mais velho, e chefe da família. Tratou este de colher informações acerca do moço. Veio ao conhecimento de que era filho natural de um fazendeiro abastado, que o mandara estudar e tratava-o a grande. Não o tinha, porém, reconhecido, o que era de suma importância, pois além de existir a mãe do fazendeiro, lá para as bandas de Minas, o sujeito ainda estava robusto e podia bem casar-se e ter filhos legítimos. À vista destas informações, entendeu Lemos que não se podia prescindir de certas formalidades, dispensáveis no caso de ser o rapaz herdeiro necessário. O irmão de Emília era apenas remediado, e já custava-lhe bem aguentar com o peso de 12 pessoas que tinha às costas, para arriscar-se ainda ao contrapeso de mais esta nova família em projeto. Por nossa parte, não há dúvida, meu camaradinha. Arranje a licença do papai, ou o reconhecimento por escritura pública, o resto fica por minha conta. Era uma recusa formal, porquanto Pedro Camargo jamais se animaria a confessar o seu amor ao pai, que lhe inspirava desde a infância, pela rudez e severidade da índole, um supersticioso terror. Sua família me repele, Emília, porque sou pobre e não posso contar com a herança de meu pai, disse o estudante a primeira vez que encontrou-se com a namorada. A irmã de Lemos sabia pelas explicações dos parentes, que efetivamente era aquele o motivo da recusa. Ela o repele porque é pobre, senhor Camargo, mas eu aceito por essa mesma razão. Quer ser minha mulher ainda, Emília, apesar da oposição de seus parentes. Apesar de não ser eu mais do que um estudante sem fortuna. Desde que o motivo da oposição de meus parentes, não é outro senão sua pobreza, sinto-me com forças de resistir. Que maior felicidade posso eu desejar do que partilhar sua sorte, boa ou má? Eu não me animava a pedir-lhe esta prova de seu amor, Emília. Você é um anjo. 15 dias depois, Pedro Camargo parava à porta de Lemos em um carro. Era a hora do chá, estavam todos na sala de jantar. Emília, que se recolhera a pretexto de incômodo, desceu a escada sem que a percebessem. No dia seguinte pela manhã, Lemos, de jornal aberto, tomava nota dos anúncios, tarefa habitual com que estreava o dia, quando lhe entregaram uma carta. A capa era de relevos, e o conteúdo um quarto de papel cetim com estas palavras. Pedro de Souza Camargo e Dona Emília Lemos Camargo têm a honra de participar a Vossa Senhoria o seu casamento. Rio de Janeiro, etc. No caso de Lemos ninguém acreditou em semelhante casamento. Para a família, a moça não era senão amante de Pedro Camargo, e por conseguinte uma mulher perdida. Entretanto, o casamento fora celebrado na matriz do Engenho Velho, em segredo, mas com todas as formalidades, pois os noivos eram maiores, e haviam requerido as dispensas necessárias. Por esse tempo, o fazendeiro Lourenço de Souza Camargo recebeu o aviso de que o filho vivia com uma rapariga que tirara de casa da família. Acrescentava o oficioso amigo, que o estudante já se inculcava de casado, portanto não seria de espantar se coroasse a primeira extravagância com a loucura de semelhante união. Despachou imediatamente o velho, um de seus camaradas, o mais decidido, com intimação ao filho para recolher-se à fazenda no prazo de uma semana. O emissário trazia a ordem terminante de conduzi-lo à força, caso não obedecesse. Pedro Camargo arrancou-se aos braços de sua Emília, prometendo-lhe voltar breve para não mais separarem-se. Passados os primeiros assomos da irritação do velho, aproveitaria qualquer ocasião para confessar-lhe tudo. O pai, que o amava, não lhe negaria o perdão de uma falta irremediável e santificada pela religião. Faltou, porém, ao moço a coragem para afrontar novamente as iras do fazendeiro com a revelação do seu casamento.
Preparava-se, fazia firme tensão, mas no momento propício fugia-lhe a resolução. Assim correram os dias, e prolongou-se a ausência de Pedro Camargo. Escrevia ele a sua Emília longas cartas cheias de ternuras e protestos, nas quais prometia-lhe partir dentro em poucos dias para levá-la à fazenda. Ao mesmo tempo, e por intermédio de um amigo, remetia à mulher os meios de prover a sua subsistência, enquanto não podia chamá-la para sua companhia, o que se realizaria logo que revelasse ao pai o segredo do casamento. Emília muito sofreu com essa ausência, não tanto pela posição falsa em que a ficara, mas sobretudo pelo amor que tinha ao marido. Era, porém, feita para as abnegações. Em suas cartas a Pedro, nunca lhe escapou a menor queixa. Longe de exprobrar-lhe os receios, que a mantinham na incerteza de sua sorte, ao contrário o consolava do remordimento que sentia de sua própria timidez. Ao cabo de um ano, desvanecidas se não dissipadas as suspeitas do velho fazendeiro, consentiu ele que o filho viesse à corte de passagem. Reviam-se os dois esposos depois de tão longa ausência, e amaram-se nesses poucos dias por todo o tempo da separação. Encontrou Pedro Camargo já com 2 meses o seu primeiro filho, a que deu o nome de Emílio, apesar das instâncias da mãe, que instava por Pedro. Não, Pedro não, é o nome de um infeliz, respondia o marido com os olhos cheios de lágrimas. Continuou este singular teor da vida dos dois esposos que passavam juntos, em sua casinha da rua de Santa Teresa, algumas semanas intercaladas por muitos meses de separação. Essas ausências acrisolavam o amor, e lhe davam uma exuberância que mais tarde expandia-se com ignoto fervor. Os dias que Pedro Camargo demorava-se na corte era uma bem-aventurança para 2 corações que se reproduziam um no outro. Emília se resignou à sorte que lhe reservara a providência. Ainda assim, julgava-se bem feliz com a afeição e ternura do homem a quem escolhera. Refletira que, sabendo de seu casamento, talvez se irritasse o velho fazendeiro, e destruísse de repente essa aventura que lhe coubera em partilha, a ela e seu marido. Além de que Pedro Camargo era filho natural ainda não reconhecido, seu futuro dependia exclusivamente da vontade do pai, que podia abandoná-lo como a um estranho, deixando-o reduzido à indigência. Esta circunstância influiu muito no espírito de Emília, não por si, que não tinha ambição, mas era esposa e mãe. A esse tempo já lhe havia nascido também uma filha que chamou-se Aurélia, por ter sido este o nome da mãe de Pedro Camargo, infeliz rapariga, que morrera da vergonha de seu erro. Convencida do perigo de revelar o segredo de seu casamento, Emília condenou-se a uma existência não somente obscura, mas suspeita. Bem custava à sua virtude o desprezo injusto que a envolvia, e o escárnio a pungia, mas era por seu marido e por seus filhos que sofria. Refugiava-se no isolamento, confortava-se com a esperança da reparação. Cresceram os 2 filhos de Camargo, ambos eles receberam excelente educação. As liberalidades do velho fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com decência e abastança, tanto mais quanto não tinha ele coisa com que distraísse dinheiro daquele honesto emprego, a não ser o seu modesto vestuário. Haviam decorrido 12 anos depois do casamento de Pedro Camargo e estava ele com 36, quando seu caráter fraco e irresoluto foi submetido a uma prova cruel. Por diversas vezes mostrara o fazendeiro ao filho desejos de vê-lo casado, mas essas veleidades sem alvo determinado passavam, e as labutações da vida rural distraíam o velho das preocupações domésticas. Pedro Camargo quitava-se deste perigo com um pequeno susto. Afinal, porém, o pai exigiu formalmente dele que se casasse, e indigitou-lhe a pessoa já escolhida. Era a filha de um rico fazendeiro da vizinhança. Tinha ela completado os 15 anos. Antes que a notícia deste dote sedutor chegasse à corte, tratou o velho Camargo de arranjá-lo para o filho. Pedro opôs à vontade do pai a resistência passiva. Nunca se animou a dizer não, mas também não se moveu para cumprir as recomendações, ou antes, ordens, que lhe dava o fazendeiro. Este esbravejava, ele abaixava a cabeça, e passada a tormenta, caía outra vez na inércia. Quando o fazendeiro viu que apesar dos seus ralhos e gritos, o filho não se decidia a visitar a moça, irou-se por modo que ameaçou expulsá-lo de casa, se não montasse a cavalo naquele mesmo instante para ir à fazenda vizinha ver a noiva, e reiterar ao pai o pedido feito em seu nome. Pedro Camargo não disse palavra. Desceu à estrebaria, selou o animal, pôs a garupa à sua maleta, e partiu, mas não para a fazenda vizinha. Foi ter a um rancho, onde contava demorar-se o tempo preciso para dar alguma direção à sua vida. Durante esta provança tinha continuado a escrever à mulher,
mas ocultou-lhe o transe por que estava passando, para não afligi-la. A resistência à vontade do pai, a quem acatava profundamente, e as sublevações de sua consciência contra o receio de confessar a verdade, abalaram violentamente o robusto organismo desse homem forte para os trabalhos físicos, mas não feito para essas convulsões morais. Pedro Camargo foi acometido de uma febre cerebral, e sucumbiu no rancho onde procurar um abrigo, longe dos socorros e quase ao desamparo. Apenas teve para acompanhá-lo em seus últimos instantes, um tropeiro que vinha para a corte. Trazia o infeliz consigo cerca de 3 contos de réis, que desde certo tempo começara a juntar com intenção de estabelecer-se em alguma modesta rocinha, onde pudesse viver tranquilo com a família. A sorte não consentiu. Confiou-lhe o dinheiro ao tropeiro pedindo-lhe que o entregasse de sua parte à sua mulher. Recomendou-lhe, porém, que não contasse o desamparo em que ouvira, para não acabrunhá-la ainda mais. Cumpriu o tropeiro o encargo com uma probidade, de que ainda se encontram exemplos frequentes nas classes rudes, especialmente do interior. Emília cobriu-se do luto que não despiu senão para trocá-lo pela mortalha. Mais negro, porém, e mais triste do que o vestido era o dó de sua alma, onde jamais brotou um sorriso. Capítulo 2. A viuvez tornou ainda mais isolada e recolhida a existência de Emília, acrescentando-lhe a indiferença e desapego do mundo. O único elo que aprendia a terra eram seus filhos, mas tinha o pressentimento de que não permaneceria muito tempo com eles. O marido a chamava, abandonou-se àquela atração que aproximava doente a quem mais amara, e a desprendia aos poucos do espólio que ainda retinha neste vale de lágrimas. Só uma inquietação a afligia, ao pensar no próximo termo de seu infortúnio, era a lembrança do desamparo em que ia ficar sua filha Aurélia, já nesse tempo moça, na flor dos 16 anos. De sua família, não podia Emília esperar arrimo para a órfã. As relações, cortadas por ocasião de seu casamento, nunca mais se haviam reatado. Os parentes continuavam a considerá-la mulher perdida, e evitavam o contágio de sua reputação. Do sogro, também já recebera ao pobre viúvo desengano. Depois do falecimento do marido e logo que a dor lhe permitiu outros cuidados, escrevera ao Lourenço de Souza Camargo, revelando-lhe o segredo do casamento, e implorando sua proteção para os filhos de seu filho. O fazendeiro, da mesma forma que os parentes de Emília, não acreditou na realidade de um casamento oculto até aquela época, e do qual não aparecia documento ou outra prova. A carta da viúva só lhe revelou a continuação de relações que ele supunha, deste muito extintas. Atinando que fora a influência dessa mulher a causa da desobediência do filho, lançava-lhe a culpa da desgraça que sobreveio, esquecido de que ninguém sofrera tanto como ela, pois, além da viuvez, a morte do marido deixava-lhe a pobreza e a desonra. Ainda assim, nessa disposição de ânimo, foi generoso o Camargo. Mandou entregar a Emília 1 conto de réis, dinheiro cru e seco sem uma palavra de consolo ou de esperança. A pessoa que o levou à viúva, fez-lhe sentir que tão aviltada esmola devia livrar o fazendeiro de futuras importunações. O Emílio, que podia ser o amparo natural da irmã, quando viesse a faltar-lhe a mãe, não estava infelizmente nas condições de receber o difícil encargo. Ao caráter irresoluto do pai, juntava a ele um espírito curto e tardio. Apesar de haver frequentado os melhores colégios, achava-se aos 18 anos tão atrasado como um menino de regular inteligência e aplicação aos 12 anos. Reconhecendo sua inaptidão para alguma das carreiras literárias, Emília lembrara-se de encaminhá-la à vida mercantil. Por intermédio do correspondente do marido e pouco tempo depois da morte deste, fora o rapaz admitido como caixeiro de um corretor de fundos. Por mais esforços que fizesse o pobre Emílio, não lograva destrinçar as efemérides financeiras do movimento dos fundos públicos, e oscilações do mercado monetário. Isto que aí qualquer filhote de zangão, a quem não desponta ainda o bigode, havia em 2 palhetadas, era para Emílio ciência mais abstrusa do que a astronomia. Chegava a casa com a sua tábua de câmbios, o preço corrente, a cotação da praça e as notas que lhe havia dado o corretor. Sentava-se à mesa, preparava o tinteiro e o papel, mas não havia meio de começar. Seu espírito embrulhava-se por modo na tal meada, que não atava nem desatava. Ao cabo chorava de raiva. Corria então Aurélia consolá-lo. Sabia ela já a causa daquele pranto, cuja explicação uma vez lhe arrancara a força de carinho e meiguice. Tirava-o do desespero, animava-o a tentar a operação, e para suster-lhe os esforços ia auxiliando-lhe a memória e dirigindo o cálculo. A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento,
que se não atinja ao vigoroso raciocínio do homem, tem a preciosa ductilidade de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. O que o irmão não conseguia em meses de prática, foi para ela estudo de uma semana. Desde então, o caixeiro que ia à praça receber as ordens do patrão e levar-lhe os recados, era o Emílio, mas o corretor que fazia todos os cálculos e operações, ou arranjava o preço corrente, era Aurélia. Assim, poupava a menina um desgosto ao irmão, e o mantinha no emprego a tanto custo arranjado. Bem se vê, pois, que Emílio, longe de prometer um amparo à irmã, ao contrário tinha de ser, se já não era, um oneroso sacrifício para a menina, obrigada a consumir com ele o tempo e os poucos recursos, fruto de seu trabalho. Nestas circunstâncias, a mãe só via para a filha o natural e eficaz apoio de um marido. Por isso, não cessava de tocar a Aurélia neste ponto, e a propósito de qualquer assunto. Se vinha falar-se de sua moléstia que fazia rápidos progressos, dizia Emília à filha. O que me aflige, é não ver-te casada. Mais nada. Quando lembravam-se que o dinheiro deixado por Pedro Camargo, e a esmola do fazendeiro haviam de acabar-se um dia, ficando elas na indigência, acudia a viúva. Ah! Se eu te visse casada! Aurélia é quem suportava todo o peso da casa. Sua mãe, abatida pela desgraça e tolhida pela moléstia, muito fazia, evitando por todos os modos tornar-se pesado e incômoda a filha. Envolverá-se ainda em vida em uma mortalha de resignação, que lhe dispensava o médico, a enfermeira e a botica. Os arranjos domésticos, mais escassos na casa do pobre, porém de outro lado mais difíceis, o cuidado da roupa, a conta das compras diárias, as contas do Emílio e outros misteres, tomavam-lhe uma parte do dia. A outra parte ia sem trabalhos de costura. Não lhe sobrava tempo para chegar à janela, à exceção de algum domingo, em que a mãe podia arrastar-se até a igreja, à hora da missa, e de alguma volta à noite acompanhada pelo irmão, não saía de casa. Esta reclusão afligia a viúva, que muitas vezes lhe dizia: vai para a janela, Aurélia. Não gosto. Respondia a menina. Outras vezes, ante a insistência da mãe, buscava uma desculpa. Estou acabando este vestido. Emília calava-se, contrariada. Uma tarde, porém, manifestou todo o seu pensamento. Tu és tão bonita, Aurélia, que muitos moços, se te conhecessem, haviam de apaixonar-se. Poderias então escolher algum que te agradasse. Casamento e mortalha no céu se talham, minha mãe, respondia a menina rindo-se para encobrir o rubor. O coração de Aurélia não desabrochara ainda, mas virgem para o amor, ela tinha não obstante a vaga intuição do pujante afeto, que funde em uma só existência o destino de duas criaturas, e completando-as uma pela outra, forma a família. Como todas as mulheres de imaginação e sentimento, ela achava dentro em si, nas cismas do pensamento, essa aurora da alma que se chama o ideal, e que doura ao longe com sua doce luz os horizontes da vida. O casamento, quando acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se a seu espírito como uma coisa confusa e obscura, uma espécie de enigma, do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido que envolvia, inundando-a de felicidade. Em sua ingenuidade não compreendia Aurélia a ideia do casamento refletido e preparado. Mas a insistência de sua mãe, inquieta pelo futuro, fez que ela se ocupasse com esta face da vida real. Reconheceu que não tinha direito de sacrificar a um sonho de imaginação, que talvez nunca se realizasse, o sossego de sua mãe primeiro, e depois seu próprio destino, pois que sorte a esperava, se tivesse a desgraça de ficar só no mundo. O golpe que sofreu por esse tempo, ainda mais a dispôs ao sacrifício de suas aspirações. Emílio, recolhendo-se muito fatigado, uma tarde de excessivo calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio. A consequência foi uma febre de mau caráter que o levou em poucos dias. Aurélia não deixou a cabeceira do leito desse irmão, a quem ela amava com desvelo maternal. Os cuidados incessantes e os extremos de que o cercou, bem como a necessidade de acudir a tudo, foi talvez o que a salvou de ser fulminada por essa desgraça. A viúva, que mal resistira ao golpe da perda do filho, ainda mais se aterrava agora, com o isolamento em que ia deixar Aurélia. Se Emílio não prometia a irmã um arrimo, em todo caso era uma companhia, e podia dar-lhe ao menos a proteção material, quando não fosse senão de sua presença. Redobraram, pois, as insistências da pobre viúva, e Aurélia, ainda coberta do luto pesado que trazia pelo irmão, condescendeu com a vontade da mãe, pondo-se à janela todas as tardes.
Foi para a menina um suplício cruel essa exposição de sua beleza com a mira no casamento. Venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante à mostra do balcão, e submeteu-se à humilhação, por amor daquela que lhe dera ao ser, e cujo único pensamento era sua felicidade. Capítulo 3. Não tardou que a notícia da menina bonita de Santa Teresa se divulgasse entre certa roda de moços, que não se contentam com as rosas e margaridas dos salões, e cultivam também com ardor as violetas e crevinas das rótulas. A solitária e plácida rua animou-se com um trânsito desusado de tílburis e passeadores a pé, atraídos pela graça da flor modesta e rasteira, que uns ambicionavam colher para transplantar ao turbilhão do mundo, outros apenas se contentariam de crestar-lhe a pureza, abandonando-a depois à miséria. Os olhares ardentes e cúpidos dessa multidão de pretendentes, os sorrisos contrafeitos dos tímidos, os gestos fatos e as palavras insinuantes dos mais afoitos, quebravam-se na fria impassibilidade de Aurélia. Não era a moça que ali estava à janela, mas uma estátua, ou com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda. A menina cumpria estritamente a obrigação que se tinha imposto, mostrava-se para ser cobiçada e atrair um noivo. Mas, além dessa tarefa de exibir sua beleza, não passava. Os artifícios de galanteio com que muitas realçam seus encantos, a tática de ratear os sorrisos e carinhos, ou negaceá-los para irritar o desejo, nem os sabia Aurélia, nem teria coragem para usá-los. Depois de uma hora de estação à janela, recolhia-se para começar o serão da costura, e de todos aqueles homens que haviam passado diante dela com a esperança de cativar-lhe a atenção, não lhe ficava na lembrança uma fisionomia, uma palavra, uma circunstância qualquer. No primeiro mês, a investida dos pretendentes não passou de uma escaramuça. Rondas pela calçada, cortejos de chapéus, suspiros ao passar, gestos simbólicos de lenço, algum elogio à meia voz, e presentes de flores que a menina rejeitava, tais eram os meios de ataque. Breve, porém, começou o assalto em regra, e quem abriu o exemplo foi pessoa já muito nossa conhecida, e da qual não se podia esperar semelhante desembaraço. O Lemos, que andava sempre metido na roda dos rapazes, veio a saber do aparecimento da bisca da rua de Santa Teresa. Entendeu o ardego velhinho, que em sua qualidade de tio, cabia-lhe um certo direito de primazia sobre esse bem de família. Entrou na feira, e à tarde fazia a volta pela rua de Santa Teresa para conversar um instante com a sobrinha, a quem desde o primeiro dia se dera a conhecer. Aurélia teve grande contentamento por ver o tio. A afabilidade com que lhe falara ele, encheu da esperança de uma próxima reconciliação com a família. Temendo a oposição do pundonor ofendido de sua mãe, ocultou dela a ocorrência. Nos dias seguintes medrou a esperança da menina. A estada à janela deixara de ser-lhe intolerável. Já via um interesse que a demorava ali, a espiar o momento em que apontasse o tio no princípio da rua. Ela que não tinha para os mais elegantes cavalheiros um pálido sorriso, achou de repente em si para seduzir o velhinho, o segredo da gentileza e facerice, que é como a fragrância da mulher formosa. O restabelecimento das relações entre Dona Emília e o irmão, interessava Aurélia muito intimamente. Assegurando-lhe um arrimo para o futuro, essa conciliação não só restituiria o sossego à mãe, como lhe pouparia ela essa espera ao casamento, que era para a pobre menina uma humilhação. Foi para a turba dos apaixonados arroadores grande assombro e maior escândalo, esse de verem todas as tardes, recostado insolentemente à janela de Aurélia, o rolho velhinho, conversando e brincando na maior intimidade com a menina. Ignorantes do parentesco, atribuíam essas liberdades a uma preferência inexplicável, pois o Lemos, notoriamente pobre, se não arrebentado, carecia do condão, que dispensa todas as virtudes, o dinheiro. O sagaz do velhinho tratou de aproveitar a disposição de ânimo da sobrinha, antes que alguma circunstância fortuita visse perturbar essas relações íntimas, por ele tecidas com habilidade. Uma tarde, depois de ter borboleteado com Aurélia, como de costume, fazendo-a rir com suas facécias, despediu-se deixando entre as mãos da sobrinha uma carta, faceira, de capa floreada, com emblema de miusotes no fecho. Recebeu a Aurélia de leve surpresa, mas logo acudindo-lhe uma ideia, guardou-a no seio palpitante de esperança, que enchia-lhe a alma. Essa carta devia ser a mensageira da conciliação por ela tão ardentemente desejada. Ao fechar da noite correu à alcova para ler. As primeiras palavras foi-lhe congelando nos lábios o sorriso que os floria, até que se crispou em um ofego de ânsia. Quando terminou,
jaspeava-lhe a fisionomia essa lividez marmórea, que tantas vezes depois a empanava, como um eclipse de sua alma esplêndida. Dobrou friamente o papel, que fechou em seu cofrezinho de bucho, e foi ajoelhar-se à beira da cama, diante do crucifixo suspenso à cabeceira. Como a andorinha, que não consente lhe manche apenas a poeira levantada pelo vento, e revoando molha constantemente as asas na onda do lago, assim a alma de Aurélia sentiu a necessidade de banhar-se na oração, e purificar-se do contacto em que se achara com essa voragem de torpeza e infâmia. A carta do Lemos era escrita no estilo banal do namoro realista, em que o vocabulário comezinho da paixão tem um sentido figurado, e exprime a maneira de gíria, não os impulsos do sentimento, mas as seduções do interesse. O velho acreditou que a sobrinha, como tantas infelizes arrebatadas pelo turbilhão, estava à espera do primeiro desabusado, que tivesse a coragem de arrancá-la da obscuridade onde a consumiam os desejos famintos, e transportá-la ao seio do luxo, e do escândalo. Apresentou-se, pois, francamente como o empresário dessa metamorfose, lucrativa para ambos, e acreditou que Aurélia tinha bastante juízo para compreendê-lo. Quando, no dia seguinte à entrega da carta, notou que a rótula fechava-se obstinadamente a sua passagem, conheceu Lemos que tinha errado o primeiro tiro, mas nem por isso desacoroçou do projeto. Ainda não chegou a ocasião, pensou ele. O velho rapaz arranjara para seu uso, como todos os homens positivos, uma filosofia prática de extrema simplicidade. Tudo para ele tinha um momento fatal, a ocasião, a grande ciência da vida portanto resumia-se nisto, espiar a ocasião e aproveitá-la. Entendeu, lá para si, que o moral da sobrinha não se achava preparado para a resolução que devia decidir de seu destino. Esse coração de mulher, ainda estava passarinho em plume, quando lhe acabassem de crescer as asas, tomaria o voo e remontaria aos ares. O que lhe cumpria, a ele Lemos, era espreitá-la durante a transformação, para intervir oportunamente, e dessa vez, tinha certeza de que não falharia o alvo. O exemplo do velho estimulou os mais animosos. Um deles, confiando na audácia, pôs em sítio a rótula, especialmente à noite, quando Aurélia cozia a claridade do lampião, junto ao aparador. Pelas grades ia o conquistador insinuando súplicas e protestos de amor, com que perseguia a moça, insistindo para que lhe acudisse a rótula ou lhe recebesse mimos e cartinhas. Após estes seguiam-se outros. Conservava-se Aurélia impassível, e tão alheia a essas competências, que parecia nem ao menos aperceber-se delas. Algumas vezes assim era. Distraía-se com suas preocupações de modo que ficava estranha aos rumores da rua. Todavia aquelas importunações a incomodavam, e sobretudo a insultavam. Como não cessassem, acabaram por inspirar-lhe uma resolução em que já se revelavam os impulsos do seu caráter. Certa noite, em que um dos mais assíduos namorados a impacientou, ergueu-se Aurélia muito senhora de si, e dirigiu-se à rótula, que abriu, convidando o conquistador a entrar. Este, tomado de surpresa e indeciso, não sabia o que fizesse, mas acabou por aceder ao oferecimento da moça. Tenha a bondade de sentar-se, disse Aurélia mostrando-lhe o velho sofá encostado à parede do fundo. Eu vou chamar minha mãe. O leão quis impedi-la, e não conseguindo, começava a deliberar sobre a conveniência de eclipsar-se, quando voltou Aurélia com a mãe. A moça tornou a sua costura, e Dona Emília sentando-se no sofá travou conversa com sua visita. As palavras singelas e modestas da viúva deixaram no conquistador, apesar da película de ceticismo que forra essa casca de bípedes, a convicção da inutilidade de seus esforços. A beleza de Aurélia só era acessível aos simplórios, que ainda usam do meio trivial e anacrônico do casamento. Este incidente foi o sinal de uma deserção que operou-se em menos de um mês. Toda aquela turba de namoradores debandou em roda batida, desde que pressentiu os perigos e escândalos de uma paixão matrimonial. Assim, recobrou Aurélia sua tranquilidade, livrando-se do suplício, que lhe infligiam aquelas homenagens insultantes. Agora, quando ficava na janela para satisfazer aos desejos de sua mãe, já não lhe custava essa condescendência tão amargo sacrifício. Sua natural esquivança era bastante para afastar as veleidades dos refratários. Esses ainda não se tinham desquitado ao todo da esperança de inspirar alguma paixão irresistível, das que domam a mais austera virtude. Capítulo 4. Seixas ouvira falar da menina de Santa Teresa, mas ocupado nesta ocasião com os galanteios aristocráticos, não o moveu a curiosidade de conhecer desde logo a nova beldade fluminense.
Aconteceu porém jantar na vizinhança em casa de um amigo, em companhia de camaradas. Veio a falar-se de Aurélia, que era ainda o tema das conversas, contaram-se anedotas, fizeram-se comentos de toda sorte. Depois do jantar, no fim da tarde, saíram os amigos a pé, com o pretexto de dar uma volta de passeio, mas efetivamente para mostrar a Seixas a falada menina, e convencê-lo de que era realmente um primor de formosura. Seixas era uma natureza aristocrática, embora cercada política, tivesse a balda de alardear uns ouropés de liberalismo. Admitia a beleza rústica e plebeia, como uma convenção artística, mas a verdadeira formosura, a suprema graça feminina, a humanação do amor, essa, ele só a compreendia na mulher a quem cingia a auréola da elegância. Em frente da casa de Dona Emília, pararam os amigos formando grupo, e Seixas pôde contemplar a gosto o busto da moça. A princípio examinou-a friamente como um artista que estuda o seu modelo. Viu através da expressão de altiva e triste diferença, de que ela vestia-se como de um véu, para recatar sua beleza aos olhares insolentes. Quando, porém, Aurélia enrubescendo volveu o rosto, e seus grandes olhos nublaram-se de uma névoa diáfana ao encontrar a vista escrutadora que lhe estava cinzelando o perfil, não se pôde conter Fernando que não exclamasse. Realmente. Atalhando, porém, esse primeiro entusiasmo, corrigiu. Não nego, é bonita. Nessa noite, Aurélia, quando trabalhava na tarefa da costura, quis lembrar-se da figura desse moço que a estivera olhando por algum tempo à tarde, não o conseguiu. Vira-o apenas um instante, não conservar o menor traço de sua fisionomia. Mas, coisa singular. Se recolhia-se no íntimo, aí o achava, e via-lhe a imagem, como a tivera diante dos olhos à tarde. Era um vulto, quase uma sombra, mas ela o conhecia, e não o confundiria com qualquer outro homem. 2 dias depois Seixas tornou a passar pela rua de Santa Teresa, mas só, desta vez. De longe seus olhos encontraram os de Aurélia, que fugiram para voltar tímidos e submissos. Ao passar, o moço cortejou-a, ela respondeu com uma leve inclinação da cabeça. Decorreu uma semana. Seixas não passara a tarde como costumava, era noite, Aurélia ia recolher-se triste e desconsolada. Ao fechar a rótula distinguiu um vulto, e esperou. Era Fernando. O moço apertou-lhe a mão, declarou-lhe seu amor. Aurélia ouviu palpitante de comoção, e ficou absorta em sua felicidade. E a senhora, Dona Aurélia? Interrogou Seixas. Ama-me. Eu. A moça pronunciou este monossílabo com expressão de profunda surpresa. Pensava ela que Fernando devia ter consciência da posse que tomara de sua alma, com o primeiro olhar. Não sei, respondeu sorrindo. O senhor é quem pode saber. Não compreendeu Seixas, o sublime destas palavras singelas e modestas da moça. O galanteio dos salões embotara-lhe o coração, cegando o tacto delicado que podia sentir as tímidas vibrações daquela alma virgem. Fernando frequentou assiduamente a modesta casa de Santa Teresa, onde passava as primeiras horas da noite, que de ordinário, ia acabar no baile, ou no espetáculo lírico. Quando saía da sala humilde, onde a paixão o retinha preso dos olhos de sua amada, sentia o elegante moço algum acanhamento. Parecia-lhe que derrogava de seus hábitos aristocráticos, e inquietava a ideia de macular o primor de sua fina distinção. Um mês, durante, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver amante e amada. As horas que Seixas passava junto de si eram de enlevo para ela que embebia-se da alma do amigo. Esta provisão de afeto chegava-lhe para encher de sonhos e devaneios o tempo da ausência. Seria difícil conhecer a quem mais vivia, se do homem que a visitava todos os dias ao cair da tarde, se do ideal que sua imaginação copiara daquele modelo. Como Pigmalião ela tinha cinzelado uma estátua, e talvez, como artista mitológico, se apaixonasse por sua criatura, de que o homem não fora senão o grosseiro esboço. E não esta a eterna legenda do amor, nas almas iluminadas pelo fogo sagrado? Entre os apaixonados de Aurélia, contava-se Eduardo Abreu, rapaz de 25 anos, de excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da corte. Apesar de sisudo e não propenso a aventuras, Abreu foi tentado pela fascinação do amor fácil e efêmero. Alistou-se a já numerosa legião dos conquistadores de Aurélia, mas andara sempre na retaguarda, entre os mais tímidos. Quando os namoradores de profissão debandaram, ele perseverou, sem apartar-se todavia de seu modo reservado e esquivo. Um velho sapateiro que tomara a si o registro dessa barreira,
continuou a ver todas as tardes o rapaz que passava em seu cavalo do cabo. A impressão que Aurélia deixara no espírito do moço tornou-se mais profunda, à proporção que se foi manifestando a pureza da menina. Vendo afinal quebrar-se de encontro à sua virtude, a audácia dos mais perigosos sedutores do Rio de Janeiro, a afeição de Abreu repassou-se de admiração e respeito. É natural que esse moço, em condições de aspirar às melhores alianças na sociedade fluminense, vacilasse muito, antes da resolução que tomou. Mas uma vez decidido, não hesitou em realizar seu intento. Dirigiu-se a Dona Emília e pediu-lhe a mão da filha. A viúva, ainda abalada do inesperado lance da fortuna, falou a Aurélia. Deus ouviu minha súplica. Agora posso morrer descansada. A moça escutara, sem interrompê-la, a exposição que Dona Emília lhe fez das vantagens de um casamento com Abreu. Nas palavras de sua boa mãe, não somente sentiu os extremos de uma ternura ardente, reconheceu também o conselho da prudência. Não obstante, sua resposta foi uma recusa formal. Tinha resolvido aceitar o primeiro casamento que minha mãe julgasse conveniente, para sossegar seu espírito e desvanecer o susto que tanto a consome. Meus sonhos de moça, que bem mesquinhos eram, sacrificava-os de bom grado para vê-la contente. Agora tudo mudou. Não posso dar o que não me pertence. Amo outro. Sei, o Seixas. E tens certeza de que ele se case contigo? Nunca lhe perguntei, minha mãe. Pois é preciso saber. Eu não lhe falo nisso. Pois falarei eu. Efetivamente, essa noite, quando Fernando chegou, Dona Emília dirigiu a conversa para o ponto melindroso. No primeiro ensejo interrogou o moço acerca de suas intenções. Fez valer o argumento formidável da sombra que um galanteio ostensivo projeta sobre a reputação de uma menina, quando não o perfuma os botões de laranjeira abrirem flor. Lembrou também que a preferência exclusiva afugentava os pretendentes, sem garantia do futuro. Seixas perturbou-se. Por mais preparado que esteja um homem de sociedade para essa colisão, deve comovê-lo a necessidade de escolher, entre a afeição e as conveniências. Ainda mais, quando para furtar-se ao dilema, esse homem delineou uma vereda sinuosa, por onde se arraste como um réptil, serpeando entre o amor e o interesse. Assevero-lhe, Dona Emília, que minhas intenções são as mais puras. Se ainda não as tinha manifestado, era por aguardar a ocasião em que possa realizá-las de pronto, como convém em semelhante assunto. Minha carreira depende de acontecimentos que devem efetuar-se neste ano próximo. Então poderei oferecer a Aurélia um futuro digno dela, e que lhe invejem as mais elegantes senhoras da corte. Antes disso não me animarei a associá-la a uma sorte precária, que talvez se torne mesquinha. Amo sinceramente sua filha, minha senhora, e esse amor dá-me forças para resistir ao egoísmo da paixão. Prefiro perdê-la, a sacrificá-la. Este procedimento de sua parte é muito nobre, Sr. Seixas. Não podia com efeito dar maior prova de estima a Aurélia, do que renunciar a ela para não servir de obstáculo a um enlace, que há de fazê-la feliz. Ditas estas palavras, a valetudinária senhora o quem a conversa havia fatigado em extremo, recolheu-se ao interior. Fernando ficou na sala aturdido com a conclusão que tivera a conversa, tão outra da que ele havia esperado. De feito, acreditara que Dona Emília, embalada na esperança do futuro brilhante por ele dourado com palavras maviosas, e comovida pelos acentos de sua paixão, o deixaria cultivar docemente o amor perfeito, aí, no canteiro dessa pobre salinha, mal alumiada por um lampião mortiço. Erguendo-se afinal, o moço dirigiu-se ao canto da sala, onde Aurélia trabalhava inteiramente absorta em suas reflexões, e alheia à cena em que se acabava de passar, da qual entretanto, era ela o assunto, e quem sabe se a vítima. Que motivo tinha a inexplicável indiferença da moça naquele momento? Talvez ela própria não soubesse manifestar. É possível que as consequências da conversa preocupassem mais seu espírito, do que as palavras trocadas entre sua mãe e Seixas. Que significa isto, Aurélia? Perguntou o moço. Ela é mãe, Fernando, e tem o direito de inquietar-se pelo futuro de sua filha. Quanto a mim, sabe que amo-o sem condições, e nunca lhe perguntei, onde me leva esse amor. Sei que ele é minha felicidade, e isso me basta. No dia seguinte Dona Emília comunicou à filha o resultado da conversa que tivera com Seixas, e reiterou os seus conselhos com as razões do costume. Se eu tivesse a desgraça de perdê-la, minha mãe, sua filha já não ficaria só. Teria para ampará-la, além de sua lembrança,
um amor que não abandonará nunca. A viúva deixou escapar um gesto de dúvida. Creia minha mãe, o desejo de conservar-me digna do homem a quem amo, me protegeria melhor do que um marido do acaso. Dona Emília não insistiu mais. Lembrou-se que ela também sacrificara-se por um amor igual, e não podia exigir da filha mais coragem do que ela tivera para resistir ao impulso do coração. Seixas, que a noite anterior deixara Aurélia, comovido pela cândida abnegação da menina, quando soube que ela havia rejeitado sem ostentação um partido porque suspiravam muitas das mais fidalgas moças da corte, não pôde conter os impulsos da alma generosa. Apresentou-se em casa de Dona Emília e pediu a mão de Aurélia, que lhe foi concedida. Capítulo 5. Ao saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa ideia, cogitou no modo de não perder a partida. A única ideia que lhe ocorreu foi de expediente banal, mas acontece que são estes precisamente os que surtem melhor efeito, quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via Seixas à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina, apontada entre as elegantes da corte. Para o nosso jornalista, fora inqualificável grosseria, encontrar-se com uma senhora bela e distinta, sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admiração. Seixas pertencia a essa classe de homens, criados pela sociedade moderna, e para a qual o amor deixou de ser um sentimento e tornou-se uma fineza, obrigada entre os cavalheiros e as damas de bom tom. A moça pertencia à mesma escola. Também ela era noiva, como Seixas, e não obstante recebia com prazer o cortejo galante. Se por acaso os dois se encontrassem em alguma sala, ausentes daqueles com quem estavam prometidos, teceriam sem o menor escrúpulo um inocente idílio para divertir a noite. Nessa casa da Rua das Mangueiras, morava o Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Lemos, que frequentava um velho camarada da vizinhança, talvez já na intenção de manter um ponto de observação, notou aquela mútua correspondência de Fernando com Adelaide. A primeira vez que encontrou o Amaral na Rua do Ouvidor, o velho insinuou-se em sua intimidade. A título de felicitação, encareceu-lhe a último ponto as vantagens do casamento da filha com Seixas. Com jeito, o Meuro está seguro, concluiu ao despedir-se. Amaral não via de boa sombra a intimidade de sua filha Adelaide com o Dr. Torquato Ribeiro, que além de pobre, estava desarranjado. A ideia do Lemos sorriu-lhe. Achou modos de introduzir em casa Seixas, para quem este novo conhecimento veio a ser um tônico poderoso. Desvanecidas as primeiras efusões do puro e íntimo contentamento, que lhe deixou o generoso impulso de pedir a mão de Aurélia, começara Fernando a considerar praticamente a influência que devia exercer em sua vida esse casamento. Calculou os encargos materiais que ia sujeitar-se para montar casa, e mantê-la com decência. Lembrou-se quanto avulta a despesa com o vestuário de uma senhora que frequenta a sociedade, e reconheceu que suas posses não lhe permitiam por enquanto o casamento com uma moça bonita e elegante, naturalmente inclinada ao luxo, que é a flor dessas borboletas de asas de seda e tule. Encerrar-se no obscuro, mas doce conchego doméstico, viver das afeições plácidas e íntimas, dedicar-se a formar uma família, onde se revivam e multipliquem as almas que uniu o amor conjugal, essa felicidade suprema não a compreendia Seixas. O casamento, visto por este prisma, aparecia-lhe como um degredo, que inspirava-lhe indefinível terror. Jamais poderia viver longe da sociedade, retirado desse mundo elegante que era sua pátria, e o berço de sua alma. As naturezas superiores obedecem a uma força recôndita. É a predestinação. Uns a têm para a glória, outros para o dinheiro, a dele era essa, a galanteria. Algumas vezes, Seixas, receando pela saúde exposta sem repouso à ação de hábitos pouco higiênicos, sob a influência de um clima enervador, ia à fazenda de um amigo em Campos, com intenção de passar por lá 2 meses, em completa vegetação, acordando-se com o sol e recolhendo-se com ele. Se era na estação da festa e haviam lá pela roça bailes e partidas, que arremedavam a vida da corte, demorava-se uns 15 dias, o tempo de compor com alguma espirituosa fazendeirinha um gentil romance pastoril que terminava com umas estâncias, gênero Lamartine. Quando, porém, a fazenda estava sossegada e na doce monotonia dos labores rurais, Fernando entregava-se ao que ele chamava vida campestre, com um ardor infatigável. Erguia-se ao romper da alva, ia ao banho, corria às plantações,
e voltava para o almoço com um feixe de parasitas, orquídeas e bromélias. Na força da soalheira andava pelas fábricas a ver despolpar o café, ou fazer o fubá. Durava este entusiasmo campesino 3 dias. No quarto Fernando achava um pretexto qualquer para a volta precipitada, e antes de uma semana estava restituído à corte. A primeira noite de baile ou partida, era uma ressurreição. De um homem assim organizado com a molécula do luxo e do galanteio, não se podia esperar o sacrifício enorme de renunciar à vida elegante. Excedia isso às suas forças, era uma aberração de sua natureza. Mais fácil fora renunciar à vida na flor da mocidade, quando tudo lhe sorria, do que sujeitar-se a esse suicídio moral, a esse aniquilamento do eu. Quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e quase órfã, imprudência que pusera remate ao pedido do casamento. O rompimento deste enlace refletido, era para ele uma coisa irremediável, fatal, mas o seu procedimento indignava. Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a sua vontade, uma anomalia psicológica, de qual não são raros os exemplos na sociedade atual. O falseamento de certos princípios da moral, dissimulado pela educação e conveniências sociais, vai criando esses aleijões de homens de bem. Quem não conhece o livro em que Otávio Foyle glorificou sob o título de honra, as últimas hesitações de uma alma profundamente corrompida? Seixas estava muito longe de ser um Camões, mas já nele começava o embotamento do senso moral, que o influxo de uma civilização adiantada, e no seio de uma sociedade corroída como a de Paris, acaba por abortar aqueles monstros. Para o leão fluminense, mentir a uma senhora, insinuar-lhe uma esperança de casamento, trair um amigo, seduzir-lhe a mulher, eram passes de um jogo social, permitidos pelo código da vida elegante. A moral inventada para uso dos colégios nada tinha que ver com as distrações da gente do tom. Faltar porém a palavra dada, retirar sem motivo uma promessa formal de casamento, era no conceito de Seixas ato que desairava um cavalheiro. No caso especial em que se achava, essa quebra de palavra tornava-se mais grave. Aurélia não tinha outro arrimo senão a mãe, consumida pela enfermidade que pouco tempo de vida lhe deixava. Faltando Dona Emília, ficaria a filha órfã, sem abrigo, ao desamparo. Abandonar nessas tristes condições uma pobre moça, tida por sua noiva, seria dar escândalo. Independente da reprovação que o fato receberia de seu círculo, a própria consciência lhe advertia da irregularidade desse proceder, que ele não julgava qualificar severamente taxando de desleal. Estas apreensões, abateram o ânimo igual e prazenteiro de Seixas. Não perdeu o semblante expressão afável, que era como a flor da nobre e inteligente fisionomia, nem apagou-se nos lábios o sorriso que parecia o molde da palavra persuasiva, mas sob essa jovialidade de aparato flutuava a sombra de uma tristeza, que devia ser profunda, pois se fixara nessa natureza volúvel e descuidosa. Aurélia percebeu imediatamente a mudança que se havia operado em seu noivo, e inquiriu do motivo. Fernando disfarçou, a moça não insistiu, e até pareceu esquecer a sua observação. Uma noite porém, que Seixas se mostrara mais preocupado, na despedida ela disse-lhe: "A sua promessa de casamento está afligindo, Fernando, eu lhe restituo. A mim basta-me o seu amor, já lhe disse uma vez, desde que mudou, não lhe pedi nada mais." Fernando opôs às palavras de Aurélia frouxa negativa, e formulou uma pergunta cuja intenção a moça não alcançou. "Julga você, Aurélia, que uma moça pode amar a um homem, a quem não espera unir-se?" "A prova é que o amo", respondeu a moça com candura. "E o mundo?" proferiu Seixas com reticências no olhar. "O mundo tem o direito de exigir de mim a dignidade da mulher, e esta, ninguém melhor do que o senhor sabe como a respeito. Quanto ao meu amor não devo contas senão a Deus que me deu uma alma, e ao Senhor a quem entreguei." Fernando retirou-se ainda mais descontente e aborrecido. Essa feição ardente, profunda, sublime de abnegação, ao passo que lisonjeava-lhe o amor próprio, ainda mais o prendia a essa formosa menina, de quem o arredavam fatalmente seus instintos aristocráticos e o terror pânico da mediania laboriosa. Quando propusera, a Aurélia, a questão de sua posição equívoca, esperava acordar escrúpulos, que lhe dariam pretextos para de todo cortar essas tão doces, quanto perigosas relações. A resposta da menina desconcertou.
Foi nestas circunstâncias que Seixas recebeu o oferecimento do Amaral, e cedendo às suas instâncias amáveis, começou a frequentar-lhe a casa. Sem este incidente, ficaria a debater-se na terrível colisão, a que haviam trazido os acontecimentos, esperando do tempo uma solução, que seu ânimo indolente não se animaria a precipitar. Aquele pequeno desvio, porém, o lançara fora do torvelinho, submetendo-o a uma nova corrente que ia apoderar-se dele e conduzi-lo para longe. O Torquato Ribeiro amava sinceramente Adelaide. A volubilidade da moça ofendeu-o, e ele retirou-se da casa deixando o campo livre a seu adversário, que não carecia dessa vantagem. Amaral, dócil aos conselhos do Lemos, tratou como dizia o velho de bater o ferro quente. Seixas, convidado a jantar um domingo em casa do empregado, fumava um delicioso Havana ao levantar-se da mesa coberta de finas iguarias, e debuxava com um olhar lânguido os graciosos contornos do talhe de Adelaide, que lhe sorria do piano, embalando em um noturno suavíssimo. Amaral sentou-se ao lado, sem preâmbulos, nem rodeios, a queima-roupa, ofereceu-lhe a filha com um dote de 30 contos de réis. Seixas aceitou. Esse projeto de casamento naquele instante era a prelibação das delícias com que sonhava sua fantasia, excitada menos pelo champanhe, do que pela sedução de Adelaide. A principal razão que moveu Seixas foi outra porém. Fez como os devedores, que se liberam dos compromissos, quebrando. Receoso de sua coragem para recuperar a isenção, penhorou-se a outros, que o reclamassem e o defendessem como coisa sua. Capítulo 6. Aurélia passava agora as noites solitária. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável. Conhecia a moça, que Seixas retirava-lhe seu amor, mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. Além de que, ela tinha sobre o amor ideias singulares, talvez inspiradas pela posição especial em que se achara ao fazer-se moça. Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas, e pois toda a afeição que lhe tivesse, muita ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se lembrava que esse amor a poupara a degradação de um casamento de conveniência, nome com que se decora o mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas, como seu Deus e Redentor. Parecerá estranha essa paixão veemente, rica de heróica dedicação, que entretanto assiste calma, quase impassível, ao declínio do afeto com que lhe retribuía o homem amado, e se deixa abandonar, sem proferir um queixume, nem fazer um esforço para reter a aventura que foge. Esse fenômeno devia ter uma razão psicológica, de cuja investigação nos abstemos, porque o coração, e ainda mais o da mulher que é toda ela, representa o caos do mundo moral. Ninguém sabe que maravilhas ou que monstros vão surgir desses limbos. Suspeito eu, porém, que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante, era mais poeta do que mulher, preferia o ideal ao homem. Quem não compreender a força desta razão, pergunte a si mesmo por que uns admiram as estrelas com os pés no chão, e outros alevantados às grimpas, curvam-se para apanhar as moedas no tapete. Desde que se comprometeu com Amaral, pensou Fernando em cortar de uma vez o fio que ainda o prendia a Aurélia. Nessa disposição repetiu suas visitas. Em princípio a menina cuidou que Seixas lhe voltava, e encheu-se de júbilo, mas não durou a ilusão. Logo percebeu que não era o desejo de vê-la, e estar com ela, o que levava o moço à sua casa, pois os poucos instantes de demora passava-os inteiramente distraído e como perplexo. O senhor quer dizer-me alguma coisa, mas receia afligir-me, observou a menina uma noite com angélica resignação. Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. Meu voto mais ardente, Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei neste mundo. Mas, a fatalidade que pesa sobre mim, aniquilou todas as minhas esperanças, e eu seria um egoísta, se prevalecendo-me de sua afeição, a associasse a uma existência obscura e atribulada. A santidade de meu amor deu-me a força para resistir a seus próprios impulsos. Disse uma vez a sua mãe, pressentindo com sua situação, sou menos infeliz renunciando à sua mão, do que seria aceitando-a para fazê-la desgraçada, e condená-la às humilhações da pobreza. Essas. Já as conheço. Respondeu Aurélia com tênue ironia, e não me aterram, nasci com elas, e têm sido as companheiras de minha vida. Não me compreendeu, Aurélia,
Referia-me a um partido vantajoso que de certo aparecerá, logo que esteja livre. Pense então que baste uma palavra sua para restituir-me a liberdade? Perguntou a moça com um sorriso. Sei que a fatalidade que nos separa, não pode romper o elo que prende nossas almas, e que há de reuni-las em mundo melhor. Mas, Deus nos deu uma missão neste mundo, e temos de cumpri-la. A minha é amá-lo. A promessa que o aflige, o Senhor pode retirá-la tão espontaneamente como a fez. Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para esta afeição, não lhe pedirei neste momento em que ela o importuna. Atenda, Aurélia. Lembre-se de sua reputação. Que não diriam se recebesse a corte de um homem, sem esperança de ligar-se a ele pelo casamento. Diriam talvez que eu sacrificava um amor desdenhado, um partido brilhante, o que é uma. A moça cortou a ironia, retraindo-se. Mas não, faltariam à verdade. Não sacrifiquei nenhum partido, o sacrifício é a renúncia de um bem, o que eu fiz foi defender a minha afeição. Sejamos francos, o senhor já não me ama, não o culpo, e nem me queixo. Seixas balbuciou umas desculpas e despediu-se. Aurélia demorou-se um instante na rótula, como costumava, para acompanhar ao amante com a vista até o fim da rua. Se Fernando não estivesse tão entregue à satisfação de haver readquirido sua liberdade, teria ouvido no dobrar da esquina o eco de um soluço. No dia seguinte Dona Emília recebeu de Seixas, uma dessas cartas do que nada explicam, mas que em sua calculada ambiguidade exprimem tudo. Compreendeu a viúva terminar a leitura do logogrifo epistolar, que estava roto o projetado casamento, e estimou o resultado. A boa mãe nutria ainda a esperança de persuadir a filha a aceitar a mão de Abreu. Por esse tempo entrou Torquato Ribeiro a frequentar a casa de Dona Emília. Soubera ele, do procedimento que Seixas tivera com a viúva, e a conformidade de infortúnio atraiu. Referiu a Aurélia a inconstância de Adelaide, que atribuiu à sua pobreza. A moça ouvia com meiguice, e o consolava, mas apesar da intimidade que se estabeleceu entre ambos, nunca lhe falou de seus próprios sentimentos. Tinha o pudor de sua tristeza, que não lhe consentia confidências. Seria altivez, mas, ela vestia de um recato modesto e liano. As exprobrações de Ribeiro contra a infidelidade de que fora vítima, haviam lançado no espírito de Aurélia uma suspeita acerba. Seria a abastança do Amaral que atraíra Fernando, e não o amor de Adelaide. A moça repeliu constantemente essa ideia, que lhe imbuíram os ressentimentos de Ribeiro, mas chegou o momento em que lhe arrancaram a dúvida consoladora. Recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Acabando de ler estas palavras, levou a mão ao seio, para suster o coração que se lhe esvaía. Nunca sentira dor como esta. Sofrera com resignação e indiferença, o desdém e o abandono, mas o rebaixamento do homem, a quem amava, era um suplício infindo, de que só podem fazer ideia os que já sentiram apagarem-se os lumes da alma, ficando-lhes a inanidade. Debaúde, Aurélia refugiou-se nos primeiros sonhos de seu amor. A degradação de Seixas repercutia no ideal que a menina criara em sua imaginação, e imprimia-lhe o estigma. Tudo ela perdoou a seu volúvel amante, menos o tornar-se indigno do seu amor. Que pungente colisão! Ou expelir do coração esse amor que tinha decaído, e deixar a vida para sempre erma de um afeto, ou humilhar-se adorando um ente que se aviltara, e associando-se à sua vergonha. A notícia do procedimento atribuído a Seixas não passava de uma denúncia anônima, que podia ser inspirada pela malignidade. Não obstante, Aurélia não hesitou em acreditá-la, uma voz interior dizia-lhe que era aquela verdade. Poucas horas depois, aproximando-se da rótula para abri-la a criada, viu por entre as grades passar o Lemos, que olhava para a casa com ares garotos. Atravessou-lhe pelo espírito a ideia de que era o autor da carta, e confirmou-se nela quando notou os manejos com que o velho nos dias subsequentes tentou inutilmente apanhá-la à janela. Como esperava Dona Emília, Eduardo Abreu, voltou apenas sob da retirada de Seixas. Aurélia recebeu cheio de reconhecimento pela afeição que havia inspirado esse moço e de admiração por seu nobre caráter. Não me pertenço, senhor Abreu, se algum dia pudesse arrancar-me a este amor fatal, e recuperar a posse de mim mesma, creia que teria orgulho em partilhar a sua sorte. 3 dias depois partia um vapor para a Europa. Abreu tomou passagem, e foi aturdir-se em Paris, onde lhe ficaram as ilusões da mocidade, e algumas dezenas de contos de réis, mas não a lembrança de Aurélia. Entretanto, Seixas começava a sentir o peso do novo jugo a que se havia submetido.
O casamento, desde que não lhe trouxesse posição brilhante e riqueza, era para ele nada menos que um desastre. As despesas de ostentação, com sua pessoa unicamente, absorviam-lhe todo o rendimento anual, além dos créditos suplementares. Que seria dele quando além do seu, tivesse de prover também ao luxo de uma mulher elegante, que ela só come em sedas, mais do necessário ao alimento de uma numerosíssima família. Isto sem falar da casa, que sem solteiro, ele conseguira reduzir ao estado de mito, adquiria para o marido de uma senhora, a moda, uma evidência cara. A promessa feita ao pai de Adelaide era explícita e formal. Em caso algum, Seixas se animaria a negá-la e faltar desgarradamente à sua palavra, mas como não se obrigara a realizar o casamento em prazo fixo, esperava do tempo, que a grande resolvente, uma emergência feliz que o libertasse. Por essa época predispuseram-se as coisas para a candidatura que o nosso escritor sonhava desde muito tempo, e coincidindo elas, com a partida da tal estrela nortista, lembrou-se Fernando de fazer uma excursão, aeropolítica, por Pernambuco, a expensas do Estado. Nunca, porém, se resolveria esse desterro de ano, se não esperasse com esse adiamento, esgotar a paciência de Adelaide. Tanto a moça, como o pai, instaram para efetuar o casamento antes da partida, mas Fernando, que do seu tirocínio de oficial de gabinete aprendera todas as manhas de ministro, e se preparava para copiá-las, em um futuro não muito remoto, após a pretensão da noiva, a razão de Estado. Receberá a ordem do governo para partir imediatamente, se não obedecesse, arriscava-se a uma demissão. Capítulo 7. Um dia, por manhã, bateram à porta de Dona Emília. Quando a viúva e a filha vieram à sala, acharam sentado no sofá um velho alto e robusto, cujo traje denotava provinciano, ou homem do interior. Tinha o rosto sanguíneo, e os traços duros, e salientes. Cravou ele olhar pesado no semblante de Aurélia, sem erguer-se a chegada das senhoras. Depois de ter assim examinado a menina, com insistência desusada, volveu a vista para a viúva, reparou no vestido preto desbotado que ela trazia por casa, e tornou a descarregar os olhos torvos sobre a moça. Dona Emília, assustada com estes modos, trocou um sinal de inteligência com a filha. Ambas receavam achar-se em presença de algum louco ou ébrio, julgando-se expostas a um desacato, não sabiam que fazer. Entretanto as lágrimas saltavam aos molhos das pálpebras do velho, que erguendo-se de supetão, correu a Aurélia, e suspendeu a moça nos braços antes que ela se pudesse esquivar. Que é isto, senhor? Está louco? Disse Dona Emília levantando-se para defender a filha. Às palavras da viúva e ao grito que soltara Aurélia, o velho recuou e quis falar, mas o soluço embargava-lhe a voz. Não me conhece, minha filha. Sou o pai de seu marido. O senhor Lourenço Camargo. Ele mesmo. Não consciente que abrace minha neta. Foi Aurélia quem se lançou nos braços do velho, e este depois que a teve cerrada ao peito por algum tempo, desviou-se bruscamente, e foi sentar-se no sofá, enxugando o rosto com o grande lenço de seda enrolado em uma bola. É o retrato de meu Pedro. Pobre rapaz! Murmurou o velho. Depois de algumas perguntas, acerca do nome e idade de Aurélia, explicou o fazendeiro a razão de ali achar-se naquele momento, reconciliado com sua nora, e pesaroso do modo por que se portara com ela. Na estalagem ou rancho em que falecera, deixou Pedro Camargo sua maleta. Guardou o dono da casa com intenção de levá-la à fazenda, ou mandá-la pelo primeiro portador. Por lá ficou anos, até que pairou aí, por acaso, um formigueiro, nome que dão ao indivíduo perito em destruir o inseto daninho que devora as roças. Esse de que se trata, e a fazenda do Camargo oferecer os seus serviços, e incumbiu-se de levar a mala. Ao recebê-la, avivaram-se ao fazendeiro as saudades do filho, enxugou os olhos, e mandou acender uma fogueira no terreiro para queimar os objetos que haviam pertencido ao morto. Enquanto se cumpria sua ordem, abriu ele próprio a maleta, e tirou uma por uma, as peças enxovalhadas, um pequeno estojo de toucador, e outras coisas de uso comum. No fundo havia um volume envolto em papel e atado com uma fita preta. Continha as fotografias de Pedro Camargo, da mulher e dos 2 filhos, a certidão de casamento e as de batismo dos 2 meninos, e finalmente uma carta sem sobrescrito dirigida ao fazendeiro. Essa carta, de data muito anterior ao falecimento, indicava que Pedro Camargo tinha a princípio pensado em suicidar-se, e se preparara para levar a efeito esse desígnio, escrevendo ao pai a fim de implorar-lhe o perdão de sua falta.
Depois de fazer a confissão do casamento que havia ocultado só pelo receio de afligir ao pai, suplicava-lhe que protegesse sua viúva e aqueles órfãos inocentes, que eram seus netos, e que o haviam de substituir, a ele Pedro, no amor e na veneração. Lendo essa carta, Lourenço Camargo afigurou-se receber as últimas palavras do filho, e lembrou-se quanto fora injusto duvidando da realidade desse casamento, de que ali tinha prova irrecusável. Era uma alma rude, mas direita. Nessa mesma noite partiu para a corte. Por intermédio do correspondente, mandou colher informações na vizinhança, e soube que a viúva ainda morava na mesma casa. Depois destas explicações, que arrancaram lágrimas às duas senhoras, sobretudo quando leram a carta de Pedro Camargo, o velho deu um giro pela sala e tomando o chapéu disse: "Chorem a seu gosto, eu voltarei depois." De feito, voltou todos os dias enquanto se demorou na corte. Por seu gosto, teria enchido de presentes a Aurélia e a mãe. Porém as duas senhoras acanharam-se com excessiva liberalidade. Pelo que amou-se, o velho fazendeiro. "Pois bem, não lhes darei mais nada. Quando precisarem, peçam." 2 dias depois deste incidente, apresentou-se o velho com um maço de papel lacrado. Ao tirá-lo do bolso do jaleco, refranziu jocosamente a cara para Aurélia. "Não vá pensando que é presente, não, senhora dona. Fique descansada. Quero que me guarde aqui este papel, até a volta. Se tem dinheiro, acho melhor." Ia dizendo Aurélia. "Qual dinheiro? Você parece que tem nojo dos meus cobres." "Não é por isso, meu avô. Bem vê que 2 mulheres numa casa como esta, oferecem pouca segurança. Pois saiba que isto é um papel. Uma escritura que passei, e para não a perder na viagem, deixo em sua mão." Na capa do maço estavam escritas em bastardinho estas palavras: "Para minha neta Aurélia guardar, até eu, seu avô, lhe pedir, L.S. Camargo." Partiu o velho para a fazenda, tendo mandado adiante de si, pedreiros, carapinas e pintores, a fim de quanto antes transformar o velho e sujo casebre, em uma habitação digna de receber a família de Pedro Camargo, com certo aparato que o fazendeiro considerava indispensável, como reparação de sua anterior indiferença. Além do material do edifício, havia também no regime da casa, certos hábitos inveterados, que se estabelecem em algumas fazendas, sobretudo quando são os donos solteirões. Camargo carecia pelo menos de 1 mês para coibir umas familiaridades antes toleradas, e abolir certa moda de saia, ou tanga, que dava às crioulas uns ares de dançarinas, menos a calça de meia e os frocos de gaze. Compreendia o Camargo, que estas minudências, inocentes para um velho barbaçudo como ele, deviam arrepiar os escrúpulos da corte. Mas quando essa ideia não lhe acudisse, bastava lhe ter visto Aurélia, e respirado a atmosfera de altiva castidade que envolvia a formosa menina, para não ousar profaná-la com o contágio daquelas indecências. Logo após a partida de Camargo, Dona Emília teve um dos costumados acessos da moléstia crônica, porém tão forte, que inspirou sérios receios ao médico. O paroxismo cedeu à aplicação de remédios enérgicos, mas a viúva não se levantou mais do leito, onde agonizou cerca de 2 meses. Foi este o período mais difícil da vida de Aurélia, porque as mágoas acerbas de seu amor ludibriado, acresceu a dor dos sofrimentos de sua mãe. E como se não bastasse esse golpe para acabrunhá-la, veio agravar esta situação a miséria com seu cortejo. Quando apareceu o Camargo enviado pela providência para reconhecer a nora e a neta, a existência das 2 senhoras já era bastante penosa. Consumido o dinheiro que lhes entregara o tropeiro, viviam das costuras de Aurélia, e do preço de algumas joias, ainda presentes de Pedro. Não chegavam porém estes escassos recursos, e teriam passado inclemência se não fosse o crédito obtido na loja e venda, em que se supriam. Com algum dinheiro que o fazendeiro deixara à viúva, pagara ela essas dívidas, e o resto entregara à filha para as despesas. Enquanto durou essa quantia, pôde Aurélia fazer o face às despesas, mas estas avultaram com a moléstia da mãe, e breve não houve com que mandar ao mercado comprar um frango para o caldo da enferma. Foi só nessa ocasião que Aurélia cedeu às instâncias do Dr. Torquato Ribeiro, e recebeu dele emprestados 50.000 réis. Até então rejeitara sempre o seu oferecimento, e esforçava-se por ocultar-lhe a penúria em que se achava. É verdade que Aurélia esperava receber a cada instante os socorros que pedira ao avô. Escrevera-lhe logo que a moléstia da mãe agravou-se, e admirava-se de não receber resposta, nem ter notícias da fazenda. A razão, só depois a soube.
De volta à fazenda achou Lourenço Camargo, uma caterva de peraltas, que se diziam seus sobrinhos, e com eles as respectivas mulheres, e a récua dos marmanjos e sirigaitas, que formavam a ninhada dessa parentela. O Camargo não os podia suportar, para ver-se livre deles, deixava-se fintar uma vez no ano, mas não consentia se demorassem em sua casa mais do que uma noite, se fazia mau tempo. Imagine-se pois como ficou velho, quando aí achou-os todos de uma vez, com os seus apêndices, e muito a gosto. Mas o furor de Camargo não teve limites, quando os intrusos tiveram o desfaçamento de confessar o motivo que ali os reunia. Constara-lhes de fonte certa que o velho tinha feito testamento na corte, e segundo as suas conjecturas, deixava todos os bens a uma rapariga, filha de certa mulher perdida, antiga másia de Pedro Camargo. À vista disto, haviam se reunido e ali estavam para declarar ao tio, que não consentiriam jamais em semelhante expoliação. Se, como esperavam, ele não reparasse o seu erro, para o que, já traziam um escrivão de paz, o preveniam desde logo que anulariam esse testamento pela instituição de pessoa indigna. Neste ponto apoiavam-se no voto de um rábula, de que por cautela se tinham acompanhado. O velho Camargo conteve-se durante essa exposição, mas como se contém a torrente que sobe para romper o dique, e a tempestade que se condensa até desabar. Quando o rábula, aberta a caixa de rapé, fechou a chave dos 2 dedos tabaquistas, para agarrar a pitada que o devia destilar-lhe no nariz o monco e a eloquência, não achou presa. A boceta de tartaruga voara pelos ares a um morro do Camargo, que apanhando uns arreios de mula cargueira, suspensos à varanda, caiu na parentela, e dispersou a lambadas de couro e ferro. Homens, mulheres e meninos, tudo foi escovado. Ao mesmo tempo o fazendeiro gritava pela negraria, e armando-a de peias e manguais, enxotava de casa a praga que a tinha invadido. Só depois que a deixou na estrada com as trouxas e malas de bagagem, voltou o velho. Mas o corpo robusto, que apesar dos 70 anos desenvolveu aquele prodigioso esforço físico, não pôde resistir à explosão da cólera estupenda que subverteu-lhe a alma. Quando não teve mais em quem descarregar a indignação, esta subiu-lhe ao cérebro e fulminou-o. O ataque paralisou-o completamente. A vitalidade de sua organização lutou cerca de 2 meses, nesse corpo morto, até que afinal extinguiu-se. Em todo esse tempo não deu acordo de si. As cartas de Aurélia ficaram na gaveta, onde as guardara o administrador. Com diferença de dias, veio a falecer também Dona Emília, deixando Aurélia em completa orfandade. Nesse transe cruel, o Dr. Torquato Ribeiro não abandonou a moça, e foi a rogos dele, que Dona Firmina Mascarenhas levou a órfã para sua casa. À exceção dessa parenta afastada, nenhuma outra pessoa da família apareceu ou mandou à casa de Aurélia, durante a enfermidade da mãe, e depois do passamento. O Lemos e sua gente não deram sinal de si. Capítulo 8. Aceitando a companhia de Dona Firmina, não era a intenção de Aurélia tornar-se pesada à sua parenta. Passados os 8 dias de nojo, enviou pelo Dr. Torquato Ribeiro um anúncio ao jornal, oferecendo mediante condições razoáveis seus serviços como professora de colégio, ou mestra em casa de família. Estava, porém, disposta a descer até o mister mais modesto de costureira, ou mesmo de aia de alguma senhora idosa. Decorreu mais de mês, sem que aparecesse coisa séria. Apenas se apresentaram alguns desses farejadores de aventuras baratas, a R$ 100 por linha. Dona Firmina porém percebeu-lhes a manha, e despediu-os da escada, sem consentir que vissem a moça. Pensava Aurélia, em mandar outro anúncio, quando a procurou um negociante, que andara à cata de sua nova morada. Era o correspondente do falecido Camargo, que vinha comunicar à moça o falecimento do fazendeiro. A senhora tem em seu poder um papel, que o meu amigo lhe deu a guardar, recomendando-me que no caso de acontecer-lhe alguma coisa, lhe avisasse para abri-lo. Parece que tinha um pressentimento. O papel continha o testamento em que Lourenço de Souza Camargo reconhecia e legitimava como seu filho Pedro Camargo, que fora casado com Dona Emília Lemos, declarando que a sua neta a Dona Aurélia Camargo, nascida de um legítimo matrimônio, instituía sua única e universal herdeira. Ao testamento juntara o velho uma relação detalhada de todo o seu possuído, escrita do próprio punho, com várias explicações relativas a alguns pequenos negócios pendentes, e conselhos acerca da futura direção das fazendas. Calculava-se o cabedal de Camargo em 1000 contos, ou cerca. Apenas divulgou-se a notícia de ter Aurélia herdado tamanha riqueza, acudiram-lhe à casa todos os parentes, e à frente deles, o Lemos com seu rancho.
Enquanto a mulher e as filhas sufocavam de interesseiros agrados e bajulações à órfã, a quem tinham faltado quando pobre, com a mais trivial caridade, o Lemos, expedito em negócios, arranjava do juiz de órfãos a nomeação de tutor da sobrinha. De primeiro impulso, Aurélia pensou em revoltar-se contra essa nomeação, mostrando ao juiz a infame carta que lhe escrevera o tio, mas além de repugnar-lhe o escândalo, sorriu-lhe a ideia de ter um tutor a quem dominasse. Aceitou pois o tio, mas com a condição que já sabemos, de morar em casa sua, e não ter relações com uma família cuja presença lhe recordava a injúria feita à sua mãe. Isso mesmo, disse a tia, e primas, quando estas se esforçavam por cobri-la de carícias. A riqueza, que lhe sobreveio inesperada, erguendo-a subitamente da indigência ao fastígio, operou em Aurélia rápida transformação. Não foi, porém, no caráter, nem nos sentimentos que se deu à revolução. Estes eram inalteráveis, tinham a fina têmpera de seu coração. A mudança consumou-se apenas na atitude, se assim nos podemos exprimir, dessa alma perante a sociedade. Com uma existência calma, e um amor feliz, Aurélia teria sido meiga esposa e mãe extremosa. Atravessaria o mundo como tantas outras mulheres envolta nesse cândido enlevo das ilusões, que são a alva pura do anjo, peregrino na terra. Mas a flor de sua juventude, ela viu desabrochar na atmosfera impura das torpes seduções que a perseguiam. Sem o nativo orgulho que protegia sua castidade, talvez, que o torpe hálito do vício, lhe maculasse o seio. Mas, teve força para cerrar-se como o cacto, a calma abrasadora, e viveu de seus próprios sonhos. Cotejando seu formoso ideal, com o aspecto sórdido que lhe apresentava a sociedade, era natural entrar-se a desprezá-la, e a olhar o mundo como um desses charcos pútridos, mas cobertos por folhagem estrelada de flores brilhantes, que não se podem colher sem atravessar o lodo. Daí o terror que sentia ao ver-se próximo desse abismo de abjeções, e o afastamento a que se desejava condenar. Bem vezes revoltavam-lhe a alma, as indignidades de que era vítima, e até mesmo as vilanias, cujo eco chegava a seu obscuro retiro. Mas que podia ela, frágil menina, em véspera de orfandade e abandono, contra a formidável besta de 1000 cabeças? Quando a riqueza veio surpreendê-la, a ela que não tinha mais com quem a partilhar, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Deus lhe enviava para dar combate a essa sociedade corrompida, e vingar os sentimentos nobres, escarnecidos pela turba dos agiotas. Preparou-se pois para a luta, a qual talvez a impelisse, principalmente a ideia do casamento que veio a realizar mais tarde. Quem sabe, se não era o aviltamento de Fernando Seixas, que ela punia com escárnio e a humilhação de todos os seus adoradores. Logo nos primeiros dias que seguiram-se à abertura do testamento, Aurélia tratou de pagar as dívidas de sua mãe, e recompensar os serviços que lhe haviam prestado durante a enfermidade de Dona Emília, várias pessoas pobres da vizinhança. Nessa ocupação a ajudava o Dr. Torquato Ribeiro, com quem ela se aconselhava, sobretudo acerca dos negócios da tutela. O bacharel não advogava, mas consultava aos colegas para satisfazer a menina e dirigi-la com acerto. Também temos uma dívida a saldar entre nós dois, disse Aurélia, mas essa fica para depois. Não lhe pago agora. Uma bagatela. Tornou-lhe Ribeiro. Oh! Não sabia que era tão rico. Sou pobre, bem sabe Dona Aurélia. Sei, se fosse rico, nunca seria sua devedora. A despesa que fez com o enterro de minha mãe deve fazer-lhe falta. Perdão, não fui eu. Quem foi então? Perguntou Aurélia no auge da surpresa. Ribeiro tirou a carteira. Nunca lhe falei isso com receio de afligi-la. No dia do falecimento de Dona Emília, saí, como sabe, para tratar do enterro. Já tinha dado muitas voltas inúteis quando recebi esta carta sem assinatura. Aceitei, porque não havia outro recurso, eu não tinha de meu, 20.000 réis. A carta continha estas palavras apenas: previne-se ao Sr. Dr. Torquato da Costa Ribeiro, que o enterro da Sra. Dona Emília Camargo já foi encomendado, e pago por uma parenta da mesma senhora. Aurélia leu a carta cuja letra lhe era desconhecida e guardou-a. Então devo-lhe somente 50.000 réis, que pagarei quando for maior. Agora peço-lhe que receba esta lembrança. A lembrança era o retrato da moça em um quadro de ouro maciço, cravejado de brilhantes, cujo valor bruto, desprezado feitio, valia 1 conto de réis. O bacharel compreendeu a intenção da moça, que era dar-lhe por aquela forma delicadíssima um auxílio pecuniário de que ele bem carecia. Refletiu um instante,
e resolveu aceitar com franqueza e sem falsa modéstia. Agradeço-lhe seu mimo, Dona Aurélia. Acima de tudo, mais ainda do que o próprio retrato, aprecio nele o que a senhora ocultou. Suas feições são apenas a cópia da beleza, a intenção é o reflexo da alma que Deus lhe deu. Foi depois de passados os 6 meses de luto, que Aurélia apareceu na sociedade. Tinha-se ela ensaiado para seu papel. Desde o primeiro momento em que apresentou-se nos salões, firmou neles seu império, e tomou posse dessa turba avassalada, cujo destino é bajular as reputações que se impõem. Encontramo-la deslumbrando a multidão com sua beleza, e assolando a fome do ouro, nos cavaleiros do lansquenete matrimonial. Regozijava-se em arrastar após si, rojando-os pelo pó, e fustigando-os com o sarcasmo, a esses sócios e emulas de Fernando Seixas, ansiosos de venderem-se como ele, ainda que por maior preço. Por isso os tinha reduzido à mercadoria ou traste, fazendo-lhes a cotação, como se usava outrora com os lotes de escravos. Aquele marido de maior preço, a que ela se referia, não era outro senão seu antigo amante, que a desprezara por ser pobre. No meio desta crimônia que lhe inspirava a sociedade, não perdera porém, Aurélia, de todo a crença na nobreza da alma, sabia respeitá-la onde quer que a descobria. Assim, quando algum homem honesto, sinceramente seduzido pelos dotes de sua pessoa, e não pelo brilho da riqueza, lhe fazia a corte, ela portava-se com ele de modo inteiramente diverso. Acolhia-o com afabilidade e distinção, mas aproveitava o primeiro momento para desvanecer-lhe toda a esperança. Só com os caçadores de dotes era loureira, se tal nome pode se aplicar à constante ludíbria e humilhação a que submetia seus apaixonados. Encontrou Aurélia uma vez na sociedade, Eduardo Abreu, já de volta da Europa. Soube que tinha dissipado a legítima, e ficara reduzido à pobreza. Como se esquivasse de falar-lhe, a moça dirigiu-se a ele e insistiu para que frequentasse sua casa. Abreu fez-lhe uma visita de cerimônia. A moça inventou um pretexto qualquer para uma carta urgente, e mandou buscar o tinteiro. De repente, voltou-se para o moço e pediu-lhe que escrevesse um recado a certa loja. Aurélio examinou a letra, e murmurou consigo. Eu tinha adivinhado. Não disse uma palavra a Abreu sobre isto. Por aqueles dias houve quem pagasse as contas que o moço tinha em várias casas da Rua do Ouvidor, que já não lhe queriam fiar. A primeira vez que a moça encontrou-se com Abreu depois do incidente perguntou-lhe. Ainda me ama? Ele corou. Já não tenho esse direito. Lembre-se do que lhe disse uma vez. Se eu remir-me de meu cativeiro, minha mão lhe pertence. Não a querendo o Senhor, ninguém mais a terá neste mundo. O doutor Torquato Ribeiro não pôde resistir à paixão que nutria pela Adelaide Amaral. Com o tempo e a ausência do rival, foi-se desvanecendo o primeiro ressentimento, e como o procedimento de Seixas já causava estranheza, não se demorou a reconciliação. Aurélia percebeu que o bacharel estava cada vez mais apaixonado. Era uma verdadeira recaída. A princípio admirou-se dessa indulgência. Eu não amo um homem que não somente me esqueceu por outra, mas que se rebaixou. Pensou então em favorecer esse amor do Ribeiro, o que obteve, concorrendo para a realização do projeto que afagava, e a cuja realização assistimos. Estes foram os acontecimentos que ocorreram antes de encontrarmos pela primeira vez nos salões Aurélia Camargo. Capítulo 9. Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. Fernando Seixas obedecendo automaticamente a Aurélia, sentara-se, e fitava na moça um olhar estupefato. A moça arrastou uma cadeira e colocou-se em face do marido, cujas faces crestava o seu hálito abrasado. Não careço dizer-lhe que amor foi o meu, e que adoração lhe votou minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe o senhor, e se o ignora, sua presença aqui nesta ocasião, já lhe revelou. Para que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro, como eu fiz, é preciso que a existência se tornasse para ela um deserto, onde não resta senão o cadáver do homem que assolou para sempre. Aurélia calcou a mão sobre o seio, para comprimir a emoção que a ia dominando. O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre outros namorados, e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento, que o senhor, moço honesto, estimaria para colher a sombra e o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu distingo dos outros, que ofereciam brutalmente, mas,
com franqueza e sem rebuço, a perdição e a vergonha. Seixas abaixou a cabeça. Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua culpa, e só minha, que não soube inspirar-lhe a paixão que eu sentia. Mais tarde, o Senhor retirou-me essa mesma afeição com que me consolava, e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda tive forças para perdoar-lhe e amá-lo. A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva. Mas, o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim por seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me, embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo, o Senhor abateu de seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e fitou os olhos na moça. Conservava ainda as feições contraídas, e gotas de suor borbulhavam, na raiz de seus belos cabelos negros. A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde, nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, que tem as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conheci o mundo e suas misérias, já sabia que a moça rica é um arranjo, e não uma esposa. Pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não me soube compreender, que mulher o amava, e que a alma perdeu. Entretanto ainda, eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser, consinta-me que eu o ame. Essa última consolação, o Senhor arrebatou. Que me restava? Outrora, atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da culpa. O Senhor matou-me o coração, era justo que o prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo, este constante martírio a que estamos condenados acabará por extinguir meu último alento, o Senhor ficará livre e rico. Proferidas as últimas palavras com um acento de indefinível risão, a moça tirou o papel que trazia passado à cinta, e abriu diante dos olhos de Seixas. Era um cheque de 80 contos, sobre o Banco do Brasil. É tempo de concluir o mercado. Dos 100 contos de réis, em que o senhor avaliou-se, já recebeu 20, aqui tem os 80 que faltavam. Estamos quites, e posso chamá-lo meu marido, pois é este o nome de convenção. A moça estendeu o papel que sua mão crispada amarrotava convulsamente. Seixas permaneceu imóvel como uma estátua, apenas duas plicas profundas sucaram-lhe as faces, desde o canto dos olhos até a comissura dos lábios. Afinal o papel escapou-se dos dedos trêmulos da moça e caiu sobre o tapete aos pés de Fernando. Seguiu-se um momento de silêncio, ou antes de estupor. Aurélia irritava-se contra a invencível mudez de Seixas, e talvez atribuía a uma cínica insensibilidade moral. Pensava exacerbar os nobres estímulos de um homem, ainda capaz de reabilitar-se da fragilidade a que fora arrastado, e achava um indivíduo tão embotado, já em seu pudor, que não se revoltava contra a maior das humilhações. Aurélia soltou dos lábios um estrídulo, antes do que um sorriso. Agora podemos continuar a nossa comédia, para divertir-nos. É melhor do que estarmos aqui mudos em face um do outro. Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés, e venha dar-me seu primeiro beijo de amor. Porque o Senhor ama-me, não é verdade, e nunca amou outra mulher senão a mim. Seixas ergueu-se, sua voz afinal desprendeu-se dos lábios calma, porém, fremente. Não a amo. Ah! É verdade que a amei, a senhora acaba de esmagar a seus pés esse amor, aí fica ele para sempre sepultado na abjeção a que o arremessou. Eu só amaria agora, se a quisesse insultar, pois que maior afronta pode fazer a uma senhora um miserável, do que marcando-a com o estigma de sua paixão. Mas fique tranquila, ainda quando me dominasse a cólera, que não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer, essa de amá-la. Aurélia ergueu-se impetuosamente. Então enganei-me! Exclamou a moça com estranho arrebatamento. O senhor ama-me sinceramente e não se casou comigo por interesse. Seixas demorou um instante a olhar no semblante da moça, que estava suspensa de seus lábios,
para beber-lhe as palavras. Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me, pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado, aqui o tem como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um homem de bem, que se enobrecesse com sua afeição, preferiu um escravo branco, estava em seu direito, pagava com seu dinheiro, e pagava generosamente. Esse escravo que o tem, é seu marido, porém nada mais do que seu marido. O rubor afogueou as faces de Aurélia, ouvindo essa palavra acentuada pelo sarcasmo de Seixas. Ajustei-me por 100 contos de réis, continuou Fernando. Foi pouco, mas o mercado está concluído. Recebi como sinal da compra 20 contos de réis. Falta-me arrecadar o resto do preço, que a senhora acaba de pagar-me. O moço curvou-se para apanhar o cheque. Leu com atenção o logaritmo, e dobrando lentamente o papel, guardou-o no bolso do rico chambre de gorgorão azul. Quer que lhe passe um recibo? Não, confia na minha palavra. Não é seguro. Enfim, estou pago. O escravo entra em serviço. Soltando estas palavras com pasmosa volubilidade, que parecia indicar o requinte da impudência, Fernando sentou-se outra vez defronte da mulher. Espero suas ordens. Aurélia, que até esse momento escutara com ansiedade, perscrutando sôfrega no semblante do marido, e através de suas palavras um sintoma de indignação, disfarçada por aquele desgarro, cobriu com as mãos o rosto abrasado de vergonha. Meu Deus! A moça tragou o soluço que lhe sublevava o seio, e refugiando-se no outro canto do sofá, como se receasse o contágio do homem a quem se unira pela eternidade, abismou-se na voragem de sua consciência revolta. Após longo trato, Aurélia, como se despertasse de um pesadelo, ergueu os olhos e encontrando de novo o semblante de Seixas, que a observava com um sossego escarninho, teve um enérgico assomo de repulsão, ou antes de asco. Minha presença está incomodando. Porque assim o quer. Não é, senhora? Não tem direito de mandar? Ordene, que eu me retiro. Oh sim, deixe-me! Exclamou Aurélia. O senhor me causa horror. Devia examinar o objeto que comprava, para não arrepender-se. Seixas atravessou a câmara nupcial, e desapareceu por essa porta que uma hora antes ele entrara cheio de vida e de felicidade, palpitante de júbilo e emoção, e que repassava levando a morte na alma. Quando Aurélia ouviu o som dos seus passos que afastavam-se pelo corredor, precipitou-se com um arremesso de terror e deu volta à chave. Depois quis fugir, mas arrastou uns passos trôpegos, e caiu sem sentidos, sobre o tapete. Continua no vídeo 3. Posse. Inscreva-se no canal Histórias da Vó Manuela e receba notificações sobre as novas histórias. Inscreva-se no canal Histórias da Vó Manuela e receba notificações sobre as novas histórias.